noite, graça e a paz de Cristo permeie os vossos corações com toda luz, com toda esperança, com as bênçãos do Senhor nosso Deus. A vocês que aqui estão e a quem nos acompanha através das mídias da internet. Irmãos, é uma responsabilidade enorme, né? Pregar a palavra de Deus. E principalmente nesse púlpito que todo domingo, ou quase todos os domingos, há raras exceções, o nosso pastor está aqui expondo a mesma de forma muito sábia e poderosa. Mas coube a mim essa responsabilidade hoje, e nós vamos trabalhar em alguns versículos em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Será uma mensagem, uma devocional, vou ser sucinto, creio que o culto hoje vai terminar bem mais cedo, mas acredito que o que Deus me inquietou, colocou no meu coração, em relação a este acontecido, assim como me abençoou, vai abençoar você que está aqui e que está à distância nos ouvindo. Êxodo, pode ficar sentados mesmo, Êxodo 2, versos 11 ao 15, eu vou ler na versão NVT, irmão. Se puder botar aqui no telão a NVT. Obrigado. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu dois hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Amém? Eu vou louvar ao Senhor com o hino, eu vou descer para aqui por conta do retorno. O irmão pode... Por que temer se Deus é teu amigo? Desesperar se Ele está bem perto de ti. Só Ele é quem pode livrar-te do perigo e tem nas mãos a chave para fechar e abrir. Levante os olhos, irmão, olhe para cima, porque não cresce, o crente vive pela fé. Querido irmão, nem tudo está perdido ainda. Deus dá vitória para quem busca, espera e crê. Se tua vida, irmão, está nas mãos de Deus, por que desesperar? Se o Senhor é fiel, cumpre o que prometeu e não te deixará sozinho andar ao léu. Espera no Senhor, Ele concederá o que o teu coração desejando está, e não vai demorar. Sua vitória, irmão, bem pertinho está. Oh, glória. Por que querer esconder-se na caverna?
tal qual Elias certo dia se escondeu. Porque pedir para morrer se Deus é vida, se Ele a tem em abundância para os seus? Irmão, não sei o que você está passando, mas o Senhor conhece o teu coração. Para cada crente o Senhor traçou um plano, porque desse tens a vitória nas mãos. Se tua vida, irmão, está nas mãos de Deus, por que desesperar? Se o Senhor é fiel, cumpre o que prometeu e não te deixará sozinho andar ao léu. Espera no Senhor, Ele concederá o que o teu coração desejando está, e não vai demorar sua vitória, irmão. Bem pertinho está. Amém. O livro de Gênesis termina com o patriarca Jacó e sua comitiva, filhos, servos, ao todo, contando com José, 70 pessoas. José já estava no Egito, por uma providência de Deus. E o livro de Gênesis termina com essa comitiva indo também para o Egito. Lá foram se refugiar, porque Deus tinha tornado José um dos filhos de Jacó, homem poderoso. Segundo a narrativa bíblica, depois de Faraó, tudo era com José. Principalmente as questões administrativas, né? As questões econômicas. Era vamos dizer assim, um poderoso ministro da economia, da fazenda. Era quem determinava para onde ia esse investimento, aquele, enfim. E Deus leva todos Jacó e sua família para lá. No início de Êxodo, nos é relatado que a vida, não é? O tempo é impiedoso. E a sentença que foi dada lá no Gênesis, após a desobediência, era que a morte seria um dos acontecimentos que passaria a existir na vida humana, no decorrer da nossa passagem aqui. Ali trata da morte em dois aspectos, principalmente a morte, o distanciamento, o afastamento de Deus, a morte eterna, mas também inclui-se a morte biológica. E esse fator é algo que deveria ser comum a todos nós, como é o comer, como é e as necessidades que temos que fazê-las diariamente, enfim. E por que não é? Porque exatamente o homem foi criado para a vida. A morte foi um percalço, foi um acidente de percurso cometido pelo próprio homem. Então, essa sentença também vale para os patriarcas, vale para os profetas, apóstolos e tudo mais. Então, morre Jacó, morre José, todos os seus irmãos e também aquela descendência que saiu de Canaã. E que tinha a promessa de Deus lá em Gênesis 15, quando Deus promete a Abraão, Gênesis 15, acho que 13, que o povo desceria, iria ficar numa terra estranha por cerca de 4 séculos, mas depois Deus os traria para aquela terra onde eles estavam saindo, como que enxotados pela fome, e não iriam voltar mais ali como nômades, como transeuntes, mas como os administradores legais daquela terra. Pois bem, o tempo passa, porque tudo passa, já disse Jesus. E diz o texto sagrado que um rei, um faraó,
que não conhecia a história de José, não sabia de nada, assumiu o trono daquela nação. Em contrapartida, a bênção de Deus era visível na vida daquele povo hebreu, denominado então hebreus. E aquele povo crescia em número e crescia também economicamente. Mesmo estando ali naquela nação como agregados, como que morando de favores inicialmente, mas por medo, porque o diabo ele tenta desde o princípio frustrar os planos de Deus, mas a gente vai ver que ele sempre é pego de calça curta. Ele tenta, mas ele é envergonhado, porque as estratégias, ou a estratégia dele já é conhecida. Ele tenta intimidar, ele tenta impor o terror, mas no coração do servo de Deus vai haver sempre a chama acesa da esperança. E o que é que o governador do Egito, então, Faraó, determina? Não, agora esse povo tem que trabalhar para nós. E aquele povo passa a ser escravizado. E o tacão do governo sobre aquele povo é pesado. Mas quanto mais afligia o povo, mais o povo crescia. Mas era uma nação, era uma população que prosperava em todos os aspectos. O diabo vem mais uma vez e futrica no ouvido de Faraó e diz: olha, mata os homens. Mata os homens. Chama duas parteiras. As parteiras eram hebreias, mas tem indivíduo que acha que porque é poderoso, porque é rico, porque galgou os píncalos, né, os graus maiores das camadas sociais, pode tudo, compra tudo. E ele achou que por ser Faraó iria intimidar aquelas duas servas de Deus, aquelas mulheres hebreias. E disse para ela: quando nascer, se for menino, mate. Mas elas, temendo a Deus, não fizeram isso. E quando eles a inquiriam novamente, elas disseram: olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias, mesmo morando em palácio, em casa suntuosa, mesmo sendo uma nação de primeiro mundo. Mas as hebreias, mesmo estando nos fornos de tijolos, debaixo do tacão da escravatura, quando se chega lá, elas já têm dado à luz. A Bíblia não entra nos detalhes. Talvez esse fato realmente tenha sido assim, porque Deus é o Deus que pode todas as coisas, e Ele faz prosperar no deserto. Alguém me disse uma vez: se Deus lhe mandar vender picolé no Polo Sul, pode ir que você vai ter sucesso, se for Deus que mandar. Então, não tinha jeito. Qual foi o decreto do faraó? Disse: não, agora nós, os egípcios, que pegar uma criança, nascido das hebreias, consequentemente um hebreu, joga no rio para morrer afogado. Tem que matar. E diz o texto que um casal da tribo de Levi, tanto a mulher como o marido, tem um filho. Já tinha uma menina e tem um filho. E quando esse menino nasce, é tão formoso a aparência, porque aquilo que é tocado por Deus, aquilo que vem de Deus, aquilo que é para a glória de Deus, já é diferente. Pode estar onde estiver, é diferente. E a mãe disse: não podemos deixar esse menino correr risco. O guarda por alguns meses, cerca de 3 meses, o coloca num cesto, prepara um cesto. O cesto, claro, é perfurado. Se colocasse na água, iria afundar, mas ela betuma, ela impermeia aquele cesto. Coloca a criança e coloca no rio, para o curso da água levar. Que fé maravilhosa de Joquebede. Ela não estava indiferente, ou não estava querendo se livrar do filho, mas com certeza a promessa
de Deus estava ecoando no coração daquela serva de Deus, de que Deus era o dono da situação, que apesar da aparente adversidade, Deus iria cuidar daquela criança mesmo nas águas caudalosas de um rio. Miriam, filha, não tinha esse mesmo desempenho de fé e ficou do largo, olhando, preocupada, É aquela pessoa que diz: eu te entrego na mão, Senhor, mas fica tomando, mas fica com cuidado, mas fica, querendo dizer a Deus como fazer. É Miriam. E o curso do rio vai exatamente passar no momento em que a filha do faraó, o algoz, o homem que foi instrumento de Satanás para dizimar as crianças, essa criança, nesse cesto, vai exatamente passar onde a filha do faraó está banhando. E o que é que ocorre? Ela vê aquele cesto e chama a atenção. Ela podia pensar que era algum animal morto. Eu quero contato com aquilo que ocorre, botarem animais mortos é uma coisa, mas não, ela ficou curiosa e disse às funcionárias, suas amas: vá buscar que eu quero ver o que é que tem dentro. E quando abre o cesto, o menino chora, e o coração daquela rainha, daquela princesa, é atingido em cheio. E a história é maravilhosa. Miriam, que estava lá de longe cubando para alguma coisa civil, cubando, como diz um matuto, uma linguagem bem junina, correu e foi lá e disse: se a senhora quiser, eu sei de uma mulher hebreia que possa criar esse menino, já que o menino, a rainha, a princesa, tinha convicção de que o menino era filho de hebreu. Havia um edito do pai para matar, mas o coração dela falou mais alto do que a razão. E ela conservou o menino, disse: leve, diga que eu pago e depois traga o menino. E a própria mãe criou o menino, e quando desmamou, e naquele tempo não desmamava com 6 meses não, viu? Era com 6 anos ou mais até. E levou o menino, e diz o texto que esse menino foi criado dentro do palácio. O homem que intentava matar todas as crianças hebreias com medo, foi o Criador, foi quem criou, teve que criar e educar aquele que seria lá na frente o que faria toda a diferença, o que colocaria o Egito de joelhos. Nesta noite, nós vamos ver nestes poucos versículos o tema desta mensagem: no tempo de Deus. Por que temer? Se o tempo é de Deus, se a palavra é de Deus, se a ordem é de Deus, por que está olhando de um lado para outro? O que podemos aprender aqui? O texto de início nos indica, no versículo 11, anos depois, já adulto, Moisés aqui já estava, segundo o texto, com 40 anos, segundo o Novo Testamento vai nos revelar isso. Com Estevão, o primeiro mártir. E ele, adulto, criado naquela pujança, naquele bem bom, naquele conforto, essas coisas, essas atrocidades não aconteciam nas ruas, nas principais avenidas, da onde estava o palácio real, aonde estava a casa de Faraó. Não, ali era tudo bonito, porque não é assim que os governos costumam fazer, os governantes, para enganar, pintam paralelepípedo, meio fio, aliás, faz a fachada para enganar. A fachada no Egito também existia, e lá onde Moisés estava tinha essa fachada, aparentava ser tudo bem, tudo bacana, tudo um progresso, uma nação que ia de vento em popa, mas lá nos rincões, lá nos interiores, lá nos grotões, havia um povo sendo humilhado, sendo massacrado.
E Moisés, pelo texto, indica que ele sabia que pertencia a esse povo. Porque mesmo tendo sido criado pela filha de Faraó, com certeza ele foi esclarecido de que ele era filho de criação, de que ele era hebreu. É tanto que ele chega lá com essa concepção. Ainda no versículo 11 ele vai ver a realidade, ele vai ver que não era um conto de fadas, ele vai ver que ele não estava no país das maravilhas feito Alice, pois ele descobre que os seus irmãos, seu povo, era forçado a realizar trabalhos pesados. Não era algo voluntário, não era assalariado. Por sinal, Faraó, nós vamos ver quando Moisés volta 40 anos mais tarde, depois daquela escola no deserto, e que ele confronta Faraó, Faraó revoltado ainda diminui mais ainda a ração, a porção de alimento, de subsistência que dava a esse povo. Então não eram assalariados, trabalhavam de graça, estavam debaixo daquele tacão, daquela luta, daquela tremenda situação adversa. E ele observa isso. E durante esta visita, diz o texto, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. O texto continua deixando claro que ele sabia que aquele povo era seu povo. E aqui ele olha, no versículo 12, olhou para todos os lados, e não avistando ninguém por perto, matou o egípcio, e seguida escondeu o corpo na areia. Oh, meus irmãos, havia uma promessa, que aquele povo iria sair dali, e que alguém os guiaria, claro, Deus usando, porque Deus usa o material para o natural para evidenciar o sobrenatural. Moisés era o natural, que seria nele evidenciado o sobrenatural de Deus. Ele era este vaso escolhido por Deus para atuar em algo tão incrível, tão fantástico na história do povo de Deus. Mas ele aqui assume essa postura de quando vê um hebreu sendo agredido, ele vai e comete tal ato. Era tempo de Deus? E se era tempo de Deus, por que ele ficou temeroso? Por que ele olhou de um lado para outro? Essa atitude dele liga duas circunstâncias. Como que, temendo a reprovação humana, ou na esperança de obter o favor do homem. Quando se trabalha por conta própria, quando se quer fazer as coisas no meu próprio eu, na minha própria concepção, no meu próprio achismo, eu não vou ter segurança. Você não vai ter segurança. A obra é de Deus, e temos que fazer de acordo à prescrição divina. Não é como eu acho, não é como eu entendo. Se eu estou olhando dos lados é porque eu fiz algo errado. Porque a posição do que crê, a posição de quem está correto, a posição de quem tem convicção, não é olhar para o lado atrás de aprovação ou com medo de alguém, mas é olhar para o alto. O salmista no Salmo 121 deixa isso bem claro. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não adianta olhar para os montes, por mais belos e tremendamente indestrutíveis que eles possam ser, que não são tão, porque basta terremotos em altas magnitudes que pode destroçá-los,
aparência inexpugnável, indestrutível, o salmista diz: eu olho para os montes e não encontro saída. Mas o Espírito Santo retumba no coração daquele homem de Deus: o meu socorro vem do Senhor. Não temos que olhar para o lado, não temos que temer a opinião, não temos que nos envergonhar na universidade, no trabalho, na lida do dia a dia, com os nossos pares no trabalho. Num supermercado aqui próximo, sempre eu encontrava um irmão, nunca mais encontrei, que ele é bem animado, mas quando ia dar a paz do Senhor era bem baixinho. Eu dizia: esse irmão está com vergonha. Tem gente que tem que avaliar o que o outro vai dizer ou deixar de dizer. O servo de Deus que está imbuído em fazer a vontade de Deus, ele não vai se preocupar com tais coisas. Ele não vai deixar que as circunstâncias o levem a temer e até mesmo a fugir. Se ele está agindo no tempo de Deus, se ele tem convicção de Deus, ele vai ter convicção, ele vai ter certeza de que ele está fazendo a obra de Deus. Também, nesses versículos, nós aprendemos uma coisa interessante. Moisés, quando sai lá do palácio, quando vai olhar seus irmãos, e no versículo 13 vai dizer que ele volta no outro dia, né, que sai novamente, e vai visitar novamente os hebreus. Aquela visão, aquilo que tinha ocorrido no dia anterior, aqueles fatos, mas ainda assim já demonstrava que ele estava sentindo uma ligação, mais do que ser apenas uma influência, como ele poderia ser lá dentro do palácio, como príncipe que o era, como neto do faraó. Ele podia interceder junto ao faraó pelos seus irmãos, e o faraó, quem sabe, não, eu gosto muito desse menino, é meu neto, é de criação, mas é meu neto, minha filha o ama muito, eu vou pelo menos amenizar a carga sobre esse povo que ele intercede. Moisés podia fazer isso, apenas seria uma influência lá distante do seu palácio, lá da capital. Não, mas ele quis se infiltrar, ele quis ir para dentro, ele quis se sujar, ele se juntou com aquele povo. E depois lá o escritor de Hebreus vai dizer que ele preferiu abandonar toda a pompa, toda a riqueza, toda a educação do Egito e sofrer com o povo, porque ele tinha por esperança, ele tinha como convicção de que era melhor sofrer por um pouco a gozar as glórias do seu Cristo que um dia viria aqui. Então ele se infiltra. E nessa segunda visita, irmãos, percebam que a atitude dele já é diferente, porque ele vê uma cena de um homem, agora um hebreu, espancando outro hebreu. E ele não age como agiu no versículo anterior, porque no versículo anterior ele viu um inimigo agredindo o seu povo. Mesmo que a atitude dele tenha sido errada, mas é compreensível do ponto de vista humano. Mesmo que Deus não tenha mandado ele agir daquela forma naquele momento, porque ainda não era o tempo de Deus. Porque ainda viria alguns anos de preparo, até ele estar pronto, amadurecido, para voltar a encarar Faraó e tirar seu povo em vitória daquele lugar. Mas no versículo 13, ele vai conversar com aquele indivíduo,
ele vai dialogar e pergunta ao que havia cometido a briga, por que ele estava fazendo aquilo, por que ele estava espancando um amigo. O homem responde: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Pronto. Aqui o homem tremeu nas bases. Lembrem-se que no dia anterior ele já tinha olhado para ver se alguém tinha visto. Eita, graças a Deus, ninguém viu. Voltou para o palácio, foi cuidar da sua rotina. No outro dia o coração não aguentou, disse: eu tenho que voltar lá. Esse povo é o meu povo, eu tenho que estar com eles, eu tenho que de alguma forma ajudar. Aí agora encontra essa cena, e quando vai interceder, agora de forma correta, agora no diálogo, não nas vias de fato, não no extremo. Alguém sorrateiramente, de forma inacreditável, divulga o seu crime, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Os olhos de Deus veem. Da onde eu posso me esconder dele? Para onde eu irei? Para onde eu fugirei da presença de Deus? E diante da declaração daquele hebreu, quem o nomeou? Quem o trouxe? Isso lembra alguma coisa, irmãos? Essa rejeição? Está certo que aqui Moisés, como a Bíblia o considera um tipo de Cristo, um tipo de Jesus, do Messias, ele se precipitou, e na sua precipitação ele cometeu aquele ato falho. Alguém assistiu, aquilo serviu de mau testemunho. Ele no outro dia tentou remediar, agindo de forma correta, mas o estrago estava feito. E o seu compatriota pergunta: quem nomeou você? Quem foi que trouxe você para ser o nosso juiz, para ser príncipe entre a gente? Quem? Isso ocorreria milênios mais tarde, quando o Filho de Deus, quando Jesus, no meio dos seus, é rejeitado da mesma forma. Então Moisés não vê outra saída senão fugir. E é o que vai nos dizer no versículo 15. Até porque nessas alturas do campeonato, até Faraó já estava sabendo. Quem sabe aquele hebreu que estava espancando o seu irmão não era um desses falsos, né? Como Paulo disse que sofreu com tudo, mas o pior sofrimento de Paulo foi com os falsos irmãos. A Bíblia não deixa claro, mas se esse cara viu a cena, indaga Moisés sobre ela, e agora Faraó está sabendo, não há um tempo aqui, não há uma cronologia entre esse acontecido de Moisés com esses seus irmãos hebreus e o tempo que Faraó ficou sabendo. Talvez tenha passado até dias, mas Faraó soube. Algum desses foi e disse a Faraó: e agora? O que fazer quando se age precipitadamente? Quando não se aguarda o tempo de Deus? Quando quer fazer por a minha estratégia? Para onde ir? Não tinha para onde ir. O poder de Faraó era quase que era divinizado pelos egípcios. A única saída para Faraó, que está no versículo 15, é fugir para o deserto. E lá foi morar na terra de Midian. O homem que estava dentro do palácio, o homem que estava cercado de todo luxo, de todos os prazeres do Egito, agora vai para a região do planeta
mais inóspito, mais indesejado e pouco habitado, que é um deserto. O nome já diz tudo. E tem muito a nos ensinar isso aqui, irmãos. Porque se Moisés tem tido a paciência que a própria palavra nos indica ter, nos ensina a ter, talvez as coisas não tivessem chegado aonde chegou. Mas Deus permite que elas aconteçam. E como diz o escritor lá, Romanos, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, e como esse homem era um homem que amava a Deus, que era escolhido por Deus, essa tragédia ocorrida com Moisés vai ser transformada em algo que vai ser útil para a vida do próprio Moisés. Porque foi lá no deserto, durante estes 40 anos, que Deus trabalha o caráter de Moisés. Que Deus o instrui, que Deus cuida dele, porque é no segredo, é no particular, não é nos holofotes, não é diante da plateia que Deus quer tratar. Não é na metrópole, mas é lá no recôndito, é lá no secreto do teu quarto, é lá na experiência do dia a dia, é lá caminhando só com Deus, dirigindo, viajando, no banheiro, na cozinha, no quintal, no roçado, na lida do dia, onde quer que seja. São nestes ambientes que nós vamos buscando, adquirindo intimidade com Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo suas diretrizes. E quanto ao medo que Moisés sentiu, o que é que a própria palavra diz a esse respeito? O que é que o próprio Deus nos diz em Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Essa palavra de Deus é aplicada àquele que está na vontade, no centro da vontade de Deus. E se consequentemente estamos no centro da vontade de Deus, aguardaremos o tempo de Deus, faremos as coisas conforme Deus orienta, pois Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, acho que do versículo 4 em diante, que a tribulação produz a perseverança, a paciência, a perseverança, e a perseverança, a esperança, e nesta não há confusão. O que é que o apóstolo está querendo ensinar? Que mesmo na tribulação, ele não está falando nem do bem bom, que Moisés estava no palácio ainda. Mas mesmo estando na pindaíba, mesmo estando sendo massacrado, mesmo estando debaixo da perseguição, já fazia 400 anos, ou 390, mais ou menos, quando Moisés se antecipa aqui e tenta abreviar o plano de Deus. Ainda iria passar mais 40 anos, somando 430 anos, como diz o escritor lá em Atos. Mas está doendo, Senhor, os fornos de tijolo são tão quentes que torra a nossa pele, o barro está ressecando a nossa pele, as mãos estão em carne viva, a comida é só cebola, e ainda assim ele sente saudade da cebola, lá no deserto. É difícil, qualquer motivo é motivo de espancamento,
mas a palavra de ordem que vem do céu é: espere. Porque esperar em Deus, meu irmão, é melhor do que esperar nos homens. Esperar em Deus não decepciona. Esperar em Deus não vai nos trazer frustração. Esperar em Deus, Jesus deixou bem claro o que é esperar em Deus. É colocar nosso tesouro lá no banco do céu, porque Ele disse que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E se meu coração está preso aqui, se meu coração só busca as necessidades daqui, se meu coração quer aplauso, se meu coração tem medo dos homens, eu vou viver frustrado, eu vou viver ansioso. Aonde há próprio texto, e foi lido aqui, não devemos estar ansioso por nada, porque a ansiedade produz males, tanto na mente, como no nosso corpo, no nosso estômago, enfim, no sistema nervoso, no coração. São males às vezes irreversíveis, produzidos pela ansiedade. Já disse que 75% das nossas preocupações não se concretizam. Quem morre de véspera é peru. Quantas vezes, irmãos, o domingo para mim era o pior dia. Mesmo indo para uma igreja, mesmo indo pregar, chegava em casa mal, dormia, a madrugada acordado. Por quê? Preocupado com a segunda-feira, com a lida da segunda-feira em diante. E aqueles medos, aqueles temores, maioria das vezes, nem me lembro mais, a maioria não se cumpre, não se concretiza, e a gente fica sofrendo. Mas quando aguardamos Deus agir, porque a obra é de Deus e Deus nos quer nela, e Deus nos chamou para ela, é bem verdade, mas temos que aguardar a palavra de ordem dEle. Se Moisés o tivesse feito, teria evitado muitos problemas, muitos dilemas, muito sofrimento. Mas se uma vez que fez, uma vez que Adão agiu, agora vem o Senhor restaurar, refazer. Ainda sobre o medo, ainda sobre não ter medo. Olha que citação maravilhosa está aqui em Jeremias, o profeta chorão, capítulo 1, os versos 17 ao 19. Levante-se, prepare-se para agir, diga-lhes tudo o que eu ordenar, não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles, pois hoje o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Isso não foi o presidente da república, não foi um rei, não foi um primeiro-ministro, não foi um imperador romano que nem sequer existe mais, não foi nenhum das dinastias poderosas do passado, não, que nenhum existe mais. Foi o Deus vivo que está aqui nesta noite. Quando Moisés entendeu isso, 40 anos depois, Moisés encarou aquela grande luta, aquele grande desafio que estava pela frente. Se nós olharmos para Moisés, corremos o risco de cometer alguns erros que Moisés cometeu. Porque, como dizíamos, foi dito hoje na escola dominical, Abraão errou, nossos primeiros pais erraram,
lá no Éden. E daí foi uma sucessão. Os patriarcas cometeram erros. Moisés pisou na bola e vimos isso aqui. Seu sucessor também. Os profetas, os juízes, os apóstolos. Mas olhemos para o antitipo de Moisés. Olhemos para Jesus. Nele não encontramos receio, medo pelo que poderia lhe fazer o homem, nem tampouco preocupação se estava agradando ou não, ou buscando o louvor do homem. Também sua boca nunca se abriu em busca de louvor humano, nem tampouco ficou calada com medo da crítica dos homens. Ele bradou nas praças, ele bradou no templo, ele bradou nos montes, nas colinas, nos desertos, nos vales. Ele foi nas vilas, ele foi nas metrópoles, ele foi na casa do rico, na casa do pobre. A mensagem que o Pai havia lhe imbuído de trazer, lhe dado esta missão, ele trouxe. E como Moisés, ele veio para o meio de nós, ele se sujou no meio de nós. Ele se vestiu na sua humilhação maior, quando ele se veste biologicamente como um ser humano. Anda entre os seres humanos, vive como um ser humano, cresce como um ser humano, chora, sente necessidades, sente receios, passa dificuldades como um ser humano. Mas diferente de um ser humano, diferente de Moisés, o nosso personagem do texto, ele não tem medo, ele não recua, ele não se arrepende, ele diz e faz, ele dá o primeiro passo, dá o segundo e caminha, ele vai em frente, ele não se deixa levar pelos elogios, as vãs sutilezas dos homens. Bom mestre, o que farei? Outro chega e diz: Senhor, eu te seguirei para onde tu fores. Aquela tática humana que Pedro foi usado pelo diabo para fazer com ele, e ele sendo o leitor do coração e da mente, ele diz para trás, Satanás. Porque Moisés podia se deixar levar por lisonjas. Moisés poderia errar o tempo e se antecipar. Moisés poderia ter medo e fugir para o deserto. Mas este de quem falamos, Jesus, que é o antitipo de Moisés, ele não teve medo, ele não titubeou, ele não falhou, ele acertou em cheio. E sua obra é perfeita. É bem verdade que ele também foi para o deserto. Moisés passou 40 anos. O preparo de Moisés tinha que ser mais extenso. Se bem que ele nem precisava ir para o deserto. Assim como ele não precisava se curvar e lavar pé sujo de homens. Mas quando se tem a visão em Deus como o filho dele tinha, não está nem preocupado se vai ser criticado porque está lavando o chulé dos outros. Ele nem se preocupa com isso. O patamar é outro, a visão é outra. Ele não está olhando a etiqueta da sua roupa. Ele não está preocupado se você está com a conta poupuda no banco, se você está com um carro melhor do estacionamento, se você mora no principal condomínio de Campina Grande. Isso para ele é indiferente. Porque todos nós passaremos. E o melhor da nossa justiça para ele é trapo de imundícia.
Então, irmãos, que busquemos olhar para Ele, que busquemos tirar dele o verdadeiro exemplo de que precisamos para vencer o medo, para não ter que estar preocupado com o que os homens vão dizer por conta da nossa fé. Que nos achincalhe, que diga que somos pessoas sem, no meio acadêmico principalmente, com essa concepção nihilista, generalizada, dizer que tem fé, dizer que crê no Gênesis, é coisa de homem da caverna. Você vai ser tido como homem da caverna, do paleolítico, do neolítico, do neandertal. Você vai ser zombado, achincalhado, você menina, você menino, homem, mulher. Dizer que acredita que um peixe engoliu um homem e levou para onde Deus queria. Então você vai ser zombado em praça pública. Mas quem está olhando para Ele, o Filho de Deus, não vai dar ouvido para o que diz a plebe. Não vai dar ouvido para o que diz perdedores. Porque nós somos mais do que vencedores. Ele passou 40 dias no deserto. Após isto, foi-lhe oferecido tudo o que tinha direito. E ele nada aceitou, porque ele só tinha algo em mente, algo no coração: fazer a vontade de Deus. Mas para quê? Para o benefício dele? Não. Ele já é Deus, Deus encarnado. Ele já estava na glória, e a glória era o lugar dele. Ele veio de lá para que eu e você pudéssemos um dia também estar lá. Que seja essa a nossa perspectiva, que seja essa a nossa convicção. Ter bom estudo, cursar um bom curso, galgar uma vida financeira adequada, confortável, é bom, e o faça. Mas não tornem isso seu cavalo de batalha. Não faça disso seu projeto de vida, porque a casa boa, ela desmorona. O curso, por melhor que seja, um dia caduca, um dia tem que ser atualizado, e tudo está se renovando. Tudo muda, exceto as mudanças. Essa enchente lá no Rio Grande do Sul, eu quero encerrar, que eu tenho relatos quase que diários de lá, porque eu tenho alguém que mora em São Leopoldo, uma das cidades mais atingidas, banhada pelo Rio dos Sinos. E esse colega um dia me mandou imagens de um condomínio do nível do Sierra, o Sierra ali. Quase todas as casas daquele condomínio, aliás, todas as casas submersas. A mais alta só tinha assim o telhado, uma parte do telhado de fora. E o chocante é que ele disse que quando a água baixou, a casa de um amigo dele que tinha gastado mais de 1 milhão, estava o telhado todo levantado, assim, a madeira, a força da água levantou e torceu o telhado. O mau cheiro impregnado naquelas paredes diz que tem que tirar o reboco para rebocar tudo de novo, as que ainda têm estrutura para fazê-lo. E naquelas casas, dentro das garagens, Land Rovers, Porsches, Ferraris, algumas com Hilux ou SW4, que é carro de pobre para certas condições.
Entendam o que eu estou dizendo. As Ferraris, as Lamborghinis, tudo vira sucata. Os palácios viram ruínas. O poder desce à sepultura. Creio que vocês viram a imagem do caixão de Elizabeth II. Ser tirado a coroa, ser tirado o cetro de cima daquele ataúde e depois descer para as profundezas da terra. Aquela mulher que a maioria dos seres humanos queria tirar uma foto, mesmo que fosse ela lá à distância. Eu garanto a vocês que 48 horas depois que aquele caixão desceu, o mais humilde dos homens não queria ficar ali nem um dia naquele lugar, perto daquele féretro, em estado de decomposição. Então é essa a realidade nossa. Mas aqui, olhando para Ele, buscando a Ele, e nele encontrando sentido para a vida, iremos entender que estamos aqui como passageiros, como diz o saudoso, o hino antigo de Afonso Augusto, e que um dia estaremos com Ele. Amém? A notícia boa está com Ele. E além do mais, olha o que vem como bônus. Não teremos mais ônus, só bônus. Não teremos mais contas para pagar. Não teremos mais lágrimas. Não teremos mais dor. E o principal de tudo, o pecado não vai entrar lá. Não vai nos azucrinar, não vai nos amofinar, não vai nos acaçapar, não vai nos vencer, não vai nos desmoralizar, não vai nos levar mais para a destruição eterna, porque lá reinaremos com Ele para sempre. Que Ele continue nos abençoando.